Amém, irmãos? Graça e paz. É que esse microfone aqui, ele é muito bom. Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 10, os versículos 9 até 23. Vamos ver sobre a visão que Pedro teve. Atos, no capítulo 10, a partir do versículo 9, o texto diz assim: no dia seguinte, enquanto eles viajavam e eu já estava perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-se. Curve sua cabeça por um instante. Vamos orar. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pela porção da tua palavra lida. Nós queremos te pedir, Deus, no nome de Jesus, que pelo teu Santo Espírito, o Senhor ilumine essa porção em nossa vida, em nossa alma, em nossas mentes, em nossos corações, e que nós possamos, meu Deus, meu Pai, tomar decisões sensatas, mais sérias, baseadas na tua palavra. Pai eterno e santo, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a princípio eu gostaria de lembrar aos irmãos que na última vez que nós falamos sobre o livro de Atos, nós vimos acerca de um centurião romano de nome Cornélio, um homem que era simpatizante do judaísmo. E nesse sentido, ele expressava essa fé de forma íntegra, era um homem respeitado, piedoso, generoso, ele dava esmolas e ele orava. E essa atitude dele foi uma atitude que o Senhor honrou. No entanto, era insuficiente para a sua salvação. Faltava a Cornélio alguma coisa. E o Espírito Santo vem agora, irmãos, preparando corações, vem fortalecendo pessoas. Percebe-se nitidamente que o Espírito de Deus preparou Cornélio para receber grandes verdades, mas agora esse Espírito está preparando o coração de Pedro. Ele está preparando Pedro. Pedro é o líder da igreja em Jerusalém, e é muito significativo que ele seja comissionado para uma maravilhosa experiência, que é justamente a experiência de ver os gentios sendo abraçados pelo Espírito Santo do Senhor.
ele já teve uma experiência próxima, que foi em relação aos samaritanos. A gente pode dizer que o samaritano é um povo semigentílico, não são tão longes assim do povo hebreu, etnicamente falando. Mas agora ele vai ter uma experiência profunda com os gentios. Pedro é um judeu que desde a sua meninice havia aprendido a não entrar na casa de um gentio, não ter comunhão na mesa com um gentio, porque na cultura judaica essa ideia da mesa muitas vezes é uma ideia de intimidade e chegando às vezes até a ideia de aliança propriamente dito. Então ele é um judeu, ele nunca tinha feito isso, ele nunca teve comunhão íntima com gentios. Para nós, na nossa cultura, isso parece muito estranho, mas era o que se tinha nesse momento na Palestina do século I, e nós precisamos entender o texto na situação de lá, para que as verdades espirituais possam chegar com clareza e receber significância para nós. Pedro, ele vai agora aprender a vencer seu preconceito e aceitar como irmãos e irmãs, gentios tementes a Deus, que creem em Jesus. Faltava alguma coisa para Cornélio, e falta alguma coisa para Pedro também. E o Espírito Santo de Deus vai tratar disso com Pedro bem direitinho. Coloquei o mapa aí para que vocês possam ter uma ideia das distâncias e dos lugares aonde nós estamos falando. O Cornélio, a residência dele é em Cesareia. Você vê aí, é o mar Mediterrâneo, lá em cima em Cesareia, está bem marcada. A distância de Cesareia a Jope é, em tese, 10 horas de caminhada. Jope é a cidade costeira, aonde Pedro está hospedado na casa de um certo Simão, chamado curtidor. Curtidor é porque ele faz trabalhos de curtição em couro. E era importante para Simão curtidor que a casa dele fosse próximo, inclusive até mesmo o mar, porque é provável que ele utilizasse da água do mar até para fazer os seus trabalhos como curtidor. Então, aí de Cesareia vem uma comitiva e vai até Simão. Vamos prestar atenção bem direitinho como é que foi isso. O texto diz assim: no dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estava perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio a ele um êxtase. Olhe para mim um momento. Irmãos, a comitiva, os mensageiros de Cornélio, tiveram uma viagem de aproximadamente 10 horas. Eles queriam cumprir essa tarefa. Eles descansaram à noite e partiram bem cedo de manhã. Os estudiosos entendem que é possível que seja o verão, e em virtude de estar no verão, isso possibilita caminhadas mais longas, porque o sol, em tese, está aposto no céu um pouco mais cedo. E esse texto, ele vai mostrar uma dinâmica muito própria. Você vai ver que a palavra enquanto, que dá a dinâmica desse texto, nesse espaço do versículo 9 até o 23, ela vai ser citada pelo menos umas 4 ou 5 vezes, mostrando dinâmica, mostrando velocidade, mostrando controle. O Espírito Santo de Deus fazendo uma coisa aqui, enquanto isso fazendo outra ali, enquanto a gente vai ver um Espírito que trabalha, um Espírito dinâmico, um Espírito tremendo. A palavra é ressaltada aí várias vezes, traz o sentido do controle do Espírito Santo e simultaneidade dos eventos quando eles ocorrem. Na casa aonde Pedro está hospedado, Pedro está querendo privacidade para
orar ao Senhor. Aí você diz assim, por que, pastor, o senhor chegou a essa conclusão? É muito simples. No século I, as casas elas tinham 2 vãos. Um vão no térreo e as divisões internas eram feitas por cortinas. E um vão em cima, onde havia uma escadaria pelo lado externo, que a pessoa acessava a parte de cima, que em linhas gerais haviam tendas para cobrir a parte de cima. Como é verão, é possível que próximo ao meio-dia, a casa no vão interior esteja quente e ele sobre para o átrio superior para buscar privacidade e um pouquinho da brisa do mar, porque essa residência é costeira. Ou seja, ele está buscando privacidade, querendo orar num ambiente mais frio, um clima de praia, vai para o átrio superior e ele segue, irmãos, o ritmo regular de todo judeu piedoso, que é piedoso de verdade. No Salmo 55 e no livro de Daniel, no capítulo 6, mostra que a prática de muitas dessas pessoas era orar 3 vezes por dia. Uma vez pela manhã, uma vez ao meio-dia e uma vez ao fim do dia, entre 5 e 6 horas da noite. Isso era uma prática regular desse povo. Então, na oração do meio-dia, Pedro cai em êxtase. O texto diz, estando com fome quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase, um transe. Todos os seus sentidos estão voltados para Deus, na expectativa de ordens divinas. Na língua original, a ideia é de êxtase mesmo. Tanto é que a palavra em grego é êxtasis, o que dá essa ideia. Os teólogos que estudam esse fenômeno, eles dizem que o que nós temos aqui é um estado de mente produzido por Deus e por ele utilizado para comunicar-se com Pedro. Algo muito similar você viu quando eu estava falando aqui em Apocalipse. Quando João vê os céus abertos, no momento de trânsito, o seu espírito elevado. Então, é esse tipo específico de experiência. Irmãos, não é mera imaginação humana, nem também é sonho. É uma percepção aguçada para receber uma visão da parte de Deus. É uma experiência única, é uma experiência muito forte. E o que foi que ele viu? Ele viu e ouviu. O texto diz assim: ele viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Isso foi o que ele viu, mas ele também ouviu. Ele ouviu uma voz que se dirigia a ele dizendo: levante-se, Pedro, mate e coma. O que foi que ele viu? Ele viu o céu aberto. É revelação divina. É uma manifestação que se origina no céu. É algo que é ordenado por Deus. Um grande lençol que desce. Esse lençol, ele está servindo como uma espécie de pano de fundo para ressaltar ou colocar em xeque ou em foco, como um pano de trás de um teatro, querendo criar um ambiente, um clima para ressaltar, apontar algo que ele traz junto, que são esses animais. Os animais, eles estão classificados no raciocínio hebreu. O raciocínio hebreu dividia os animais entre terrestres e aquáticos. E em sendo terrestres, ele entende, pelo fato da ave do céu pousar, que faz parte desse contexto. A tríade é quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. O X da questão está no versículo 12, quando diz, contendo todo tipo. E aí existe uma ordem no versículo 13. A ordem é, levante-se, Pedro, mate e coma. Aí qual é a atitude que Pedro tem? Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor.
porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e, em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. Veja como é a ordem disso. Eu gostaria de marcar algumas observações importantes, pelo menos 5 observações até agora. Em primeiro lugar, Pedro se dirige a Deus como Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque Pedro já tinha ouvido essa voz 2 vezes. No livro de Mateus, no capítulo 3, no versículo 17, quando Jesus é batizado por João Batista, que ele sai das águas, Pedro estava lá e ouviu essa voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem comprazo, ou seja, em quem eu tenho prazer. Não obstante ser essa uma vez que ele teve a possibilidade de ouvir essa voz, a segunda vez que Pedro ouviu essa voz foi no livro de Mateus, no capítulo 17, numa coisa chamada transfiguração. E ele ouve a voz do Senhor novamente, nitidamente, falando com Jesus, e ele participa disso, muito embora ele esteja cabisbaixo. Então, ele reconhece que essa voz é divina, ele reconhece que essa visão é algo fantástico, mas essa visão pede a ele algo tremendo. E agora a gente vai ver o Senhor começando a trabalhar no coração de Pedro, a entrada dos gentios na igreja de acordo com a vontade dele. A gente vai ver o plano e o propósito de Deus. Segunda observação, Pedro está dizendo ao Senhor, o Senhor que mandou ele matar e comer aqueles animais que descem na visão. O problema, irmãos, é na palavra todo. E os judeus, eles têm um regramento dietético baseado na sua expressão religiosa. Os textos no Antigo Testamento, sobretudo no livro de Levítico, no capítulo 11, lá mostra quais são os animais que os judeus podiam se alimentar. E só para que você tenha uma ideia, por exemplo, no capítulo 11, já temos uma ideia nítida que os judeus eles não comem carne de porco, não comem porco. É um dos animais que para eles faz com que eles se transformem em pessoas cerimonialmente impuras. Isso atrapalha a religiosidade deles. Então, o que é que o Senhor faz na visão? Vem com todo tipo de animal, inclusive esses animais que não são considerados pela regra dietética que está em Levítico, vem com todos os animais e diz: Pedro, mata e coma. Aí Pedro, que conhece a palavra, Pedro, que sabe que isso estava regrado na lei, disse: não, Senhor, de modo nenhum. Eu nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. E o que é interessante, irmãos, é que essa mesma experiência um outro profeta também teve. Para que você veja como isso era forte na cultura e na visão do judeu no século I. Um profeta, que foi o profeta Ezequiel, no capítulo 4, no versículo 14, ele também passou por uma situação muito similar a isso que Pedro está passando. O Senhor pede a que ele coma alguns animais que eram considerados impuros ou imundos. E Ezequiel responde o seguinte: então eu disse: Senhor, Senhor Deus, eis que eu nunca me contaminei, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi carne de animal que morreu por si ou que foi dilacerado por feras. Um animal que morre por si ou é esbagaçado por feras, o que sobrar não pode ser comido. Isso é considerado como impuro. Em minha boca jamais entrou qualquer carne considerada abominável. Essa é uma situação muito parecida a essa que Pedro está vivendo. O Senhor pede a que ele come carne
que para essa expressão religiosa era considerada, inclusive o texto no Antigo Testamento, no livro de Levítico, mostrava que era algo considerado impuro ou imundo. Preste atenção, irmãos, que isso é muito interessante. E ele coloca aqui uma objeção a isso. Ele está com medo disso, porque, de uma certa forma, foi o próprio Senhor que inspirou Moisés e que escreveu a lei que proibia a que ele comesse essa carne. E de uma hora para outra, o Senhor vem descendo no lençol, mostrando tudo isso e dizendo, mate e coma. Peraí, Senhor, o Senhor proibiu, está lá. Então, nunca fiz isso. Então, ele está mostrando, ele tem inseguranças e ele faz a sua objeção. Agora, veja, irmãos, qual é a resposta que o Senhor dá a ele. Versículo 15, pela segunda vez a voz lhe falou, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Você está vendo aí? Não considere impuro aquilo que Deus purificou. E agora você vai ficar em êxtase. Por quê? Porque, de fato, o Senhor já tinha purificado os alimentos. Quando foi que isso aconteceu? No livro de Mateus, no capítulo 7, dos versículos 17 até 19, quando Jesus está explicando as parábolas, uma parábola específica para os discípulos, veja o que é que Jesus diz. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhe disse, então vocês não entendem, não compreendem que tudo o que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado. Olha a observação que é feita no livro de Marcos. E assim, Jesus considerou puros todos os alimentos. Olha a sutil observação. Jesus considerou puros todos os alimentos. Agora veja o que é que o Senhor fala acerca desse momento. O texto diz assim, não considere impuro aquilo que quem purificou? Não considere impuro aquilo que quem purificou, irmãos? Deus. E aqui a gente vê mais uma prova bíblica, textual, do próprio Deus, dizendo que Jesus é Deus. Porque o texto diz que Jesus considerou puros todos os alimentos. Jesus havia removido a barreira. Só que os discípulos ainda não tinham se acostumado com essa ideia profundamente. Uma coisa, irmãos, é você mostrar um ensinamento, sobretudo um ensinamento novo. E esse ensinamento novo, ele é uma revelação progressiva. O Senhor falou uma coisa de um jeito no Antigo Testamento, e agora Jesus faz uma releitura daquilo que havia sido colocado no Novo Testamento. Essa revelação, ela progride, mas a origem dela é a mesma. É por isso, irmãos, que Jesus é o Logos. A palavra é viva. A revelação é progressiva. Ela progride e é o Senhor Jesus quem faz essa releitura. Como Jesus é Deus, é o próprio Deus que faz essa releitura. No momento que Jesus remove a barreira entre judeus e gentios, acaba essa ideia de comida separada. Comida de judeu, comida de gentil, comida pura, comida impura. Ora, se Deus havia considerado puros os alimentos, no que dizer, irmãos, das pessoas, dos seres humanos? Não existe uma etnia superior à outra. O que nós temos aqui são seres humanos que vão ser alcançados pela graça do Senhor. A abolição dessas leis significa que o cristão
judeu e o cristão gentil, eles podem entrar num novo relacionamento e aceitar um ao outro como sendo pessoas iguais dentro da igreja. Ora, se o Senhor abriu para a questão de comidas, fazendo um novo regramento, se Jesus fez essa releitura, o que dizer das pessoas? Não é salvo aquele que é judeu, é salvo aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus. Não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre. Assim, não há servo, não há escravo, não há senhor. Essas coisas mudaram. E Deus tem interesse profundo em ensinar isso a Pedro. Sabe por quê? Porque essa sequência da visão é mostrada 3 vezes. Isso aconteceu 3 vezes. Deus está ensinando ao apóstolo que com a abolição das leis alimentares, ele pode se associar com os gentios e ter comunhão com eles ao redor da mesa. Ele pode ter comunhão com o gentil. Isso não faz mais parte de uma coisa tão importante do ponto de vista religioso, não pode ser mais encarado. Jesus fez essa releitura enquanto ele estava pensando. Por quê? Porque isso para ele é muito forte. Você não sente essa diferença porque a sua cabeça não é uma cabeça de judeu. Nós estamos a mais de 2000 anos de distância desse evento. Você não foi criado, as pessoas dizendo não coma isso, não coma isso, não coma aquilo, não coma aquilo. A gente, quando lê um texto desse, nós não imaginamos o que está acontecendo, porque a nossa cabeça está longe do fato em que isso aconteceu. Mas isso para um judeu é muito forte. O próprio Deus certificando as palavras do Senhor Jesus, dizendo: meu filho, existe liberação, você pode comer o que for. Aí veja, Deus retira o lençol e faz o transe de Pedro ir embora, se acabar. Pedro está tão mexido que a palavra é perplexo. Na língua original, a ideia é de algo muito forte. O seu coração já está avisado por Deus. O Espírito Santo já mostrou a ele. Só que ele ainda está querendo saber como é que isso vai acontecer. Aí agora chega na casa, aonde ele está, a comitiva de gentios. A comitiva de gentios, irmãos, era fácil de identificar. Por quê? Porque o judeu, ele se veste de um jeito, e o gentio, na Palestina do século I, se vestia de outro. Então, 3 gentios chegando na casa de um judeu crente e de outro judeu, no caso, o Simão Curtidor, era fácil de identificar pelas roupas que eles estão vestindo. Outra coisa, essa comitiva que vai a Pedro tem 3 pessoas. Um é um soldado. Então, pela roupa de soldado, você já identifica que é do governo romano. E as outras 2 roupas, que são as outras 2 pessoas, são roupas de servos de casa. São roupas romanas. As roupas no século I, elas têm a habilidade de serem funcionais. Elas marcam não só a questão de cobrir e de dar aquilo que uma roupa faz, mas ela marca o que a pessoa é e, sobretudo, a sua função. Como a roupa de um enfermeiro é branca, como a roupa de um padre é daquele jeito, como roupas funcionais. Então, eles estão vestindo roupas funcionais. Era fácil identificar. Aí Pedro estava perplexo, meditando sobre qual seria o significado disso. E os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali havia hospedado Simão, que também é chamado Pedro. Agora, irmãos, você pensa assim, essa casa, ela, apesar de ter um ato superior, essas casas, em linhas gerais, elas não são grandes. O que acontece próximo, se a pessoa estiver na parte de cima, dá para ouvir, dá para ter uma ideia. É possível que ele tenha ouvido esse balbuciar,
o transe acabou, ele já está meditando sobre o que aconteceu. Eles chegaram, perguntaram e automaticamente, e agora com mais força, o Espírito Santo mostra, olha aí, enquanto Pedro meditava a respeito da visão, mais uma vez a palavra enquanto, dando dinâmica, enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Eu os enviei. Quero fazer pelo menos 3 observações sobre esses 2 versículos. Em primeiro lugar, a palavra enquanto aparece de novo, está vendo aí, dando dinâmica ao texto? Enquanto. Ele está sob o efeito da visão, ele está extasiado. O Espírito Santo está trazendo convicções ao seu coração. O Espírito Santo está quebrando paradigmas em seu coração. O Espírito revela a quantidade de homens. Estão aí 3 homens. Mas não diz qual é o objetivo que esses homens estão ali. Isso é uma coisa muito interessante, irmãos. E aqui uma coisa bem pessoal do chamado de Deus para a nossa vida. Irmãos, muitas vezes o Senhor só nos mostra com clareza no degrau da nossa vida, só o degrau mais próximo. Ele nunca mostra a escadaria toda. Sempre que a gente se depara com algo e que o Senhor está nos conduzindo, Ele nunca mostra a história toda, Ele só mostra o próximo passo. O próximo passo. Não sei por que eu estou falando isso. É possível que alguém tenha perguntado ao Senhor, pois a resposta é essa, meu filho. Você está no caminho certo, só espere que Ele vai iluminar para você dar o próximo passo. Que Deus abençoe você. Segunda observação, o Espírito Santo fala para retirar o medo do coração de Pedro. Sabe por quê, irmãos? Obrigado. Sabe por quê? Porque de cima, Pedro tem condição de colocar a cabeça e ver que lá embaixo tem um soldado. E o Espírito Santo está dizendo: Pedro, olha, sem hesitar, não tenha medo, não hesite. E esse Espírito, ele dá orientações agora, imediatas, e ele dá orientações futuras. Preste atenção no versículo 20. Portanto, levante-se e desça. Orientação para agora, orientação imediata, mas orientação futura. Depois vá com eles. E não tenha medo, não hesite daquilo que está acontecendo. E aqui, irmãos, um grande milagre. Um milagre que nós não temos condições de dimensionar como milagres por causa da nossa cabeça ocidental. Não temos condições de dimensionar esse milagre por causa da distância que nós estamos do século I. Não temos condições de dimensionar esse milagre porque a gente não viveu, não sabe como é as coisas. Mas veja o grande milagre, veja o que aconteceu. Olha que coisa maravilhosa. O texto diz: então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz aqui? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Versículo 23, a primeira parte, o texto diz: Pedro então
convidando-os a entrar, hospedou-os. Você viu o grande milagre? O Espírito Santo preparou o coração dele para receber esses homens que eram gentios. Um judeu que não entra na casa de um gentio, nem come com ele. E agora, esse soldado e esses 2 servos que compõem a comitiva de Cornélio estão sendo convidados por Pedro a entrarem na casa que não é dele e se hospedar na casa que não é dele, porque a casa é de Simão Curtidor. Percebe o grande milagre? Um judeu, um gentio, se alimentando, coabitando, estando na mesma casa. E o que é mais interessante é que um desses judeus, um desses gentios é um soldado, representa a força opressora. Ou seja, é o governo romano que oprime os judeus. E agora eu vou receber essa beleza dentro de casa, vou hospedar ele, vou alimentar ele. Olha, irmãos, só o Espírito Santo do Senhor é quem pode fazer isso. Quero fazer mais algumas observações. Em primeiro lugar, você vai ver na dinâmica do texto que, em função da hora ser avançada, o tempo quente, essa comitiva não tinha condições de, nesse momento aí, viajar de volta para Cesareia. Eles iam ter que passar a noite aí. Pedro sabe que eles são gentios. Pedro sabe que eles estão cansados de viagem. Pedro sabe que eles necessitam de acomodação. Isso quer dizer que Pedro e o seu anfitrião, por quê? Porque Pedro já está hospedado numa casa que não é a dele. E agora ele, junto com Simão, que é outro judeu, estão recebendo uma comitiva de gentios. E eles vão ter que deixar de lado as restrições judaicas sobre a associação com os gentios, sobre comer com os gentios. Eles vão se alimentar com esses homens, eles vão promover abrigo para eles passarem a noite. E é necessário, porque no lugar onde eles estão, que tem aspectos desérticos também, os dias são muito quentes e as noites são muito frias. Não tem como voltar para Cesareia, vai ter que ficar ali. Segunda coisa, Pedro deveria receber esse povo com toda a paz, deixando no seu coração qualquer temor, mesmo sabendo que a comitiva era composta por um soldado e 2 servos romanos. Isso é muito difícil de aceitar. Sabe por quê? Porque na Palestina do século I haviam tensões políticas entre romanos e judeus. Venha. Terceira observação. Esse ambiente onde eles estão, irmãos, é um ambiente que está trazendo muita reflexão para a alma de Pedro. Simão Curtidor, ele é curtidor, é judeu, e nós sabemos que ele era uma pessoa desprezada por causa do seu ofício. Segundo, ele está na presença de gentios, está comendo com eles, muito provavelmente conversando sobre as situações que levaram eles até lá, muito provavelmente levantando algumas dessas informações. Vão pernoitar aí e no outro dia vão retornar para Cesareia. Quais são as verdades espirituais que eu gostaria de ressaltar com os irmãos nessa noite desse pequeno texto? Em primeiro lugar, irmãos, uma grande lição devocional. O desenvolvimento espiritual de uma pessoa, ela deve ser contínua. Nunca abandone a sua vida devocional. Sobretudo você, pastor e líder que está me vendo aí pela internet,
você que é líder e que pensa que os seus muitos anos de crente vão trazer a você estabilidade espiritual para sempre, abandone essa ideia. Pedro era um dos líderes da igreja primitiva, um homem dos principais. A primeira mensagem dele, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, mais de 3.000 pessoas foram aos pés do Senhor Jesus. Sabe o que é que Pedro está fazendo? A sua atividade devocional, ao meio-dia, está buscando ao Senhor, ao meio-dia ele está orando e permitindo que o Espírito Santo de Deus trabalhe a sua vida, trabalhe a sua alma. Ele pensa de um jeito e o Espírito Santo de Deus agora está fazendo com que paradigmas antigos sejam quebrados dentro dele. Isso é um alerta muito grande para nós, irmãos. Existem pessoas que não vêm à escola bíblica dominical ou não participam de atividades na igreja como a escola bíblica dominical. Eu não vou não, eu já fiz sala da visão, já fiz sala disso, sala daquilo, já fui assim, já fui assado, já fiz isso. Ah, tudo que fala lá, eu sei, faz mais de não sei quantos anos que eu estou aqui dentro dessa igreja. Pois não cuide da sua vida devocional não, para ver o que é que vai acontecer com você. Não alimenta a sua vida não, não alimenta a sua alma, encha você, a sua alma de orgulho, para ver onde é que você vai parar. Sabe o que é que o texto diz, meu irmão? Deus resiste ao soberbo, dá graça àquele que é humilde. A gente teve uma escola bíblica interessante, falando sobre a história da igreja, foi com o irmão Toninho, o pastor Tomás. O pastor dessa igreja estava fazendo parte da turma, meu irmão. Ele dando exemplo. Irmãos, não é o fato da gente ter trocentos anos de igreja, ou ter estudado num seminário, ou ter feito uma pós-graduação em teologia, ou ter escrito um livro. Isso não é garantia de saúde espiritual. É a vida devocional que não deve ser abandonada. Então, meu irmão, em nome de Jesus, perceba o Espírito Santo de Deus conduzindo Pedro a um processo de educação espiritual, de compreensão, de discernimento. Nós precisamos estar sempre preparados para aprender algo novo do Senhor. E para que a gente esteja preparado para isso, duas coisas são fundamentais para nós. Em primeiro lugar, um coração quebrantado. E você só tem coração quebrantado diante de Deus através de uma vida saudável de oração. Segunda coisa, meu irmão, um espírito ensinável. Um espírito que tenha condições de aprender, até mesmo quando algo dentro de nós é confrontado pela palavra. Pedro está sendo confrontado pelo Espírito Santo de Deus de uma coisa que está na palavra e que está sendo modificada. Mas é o Espírito Santo do Senhor, é o próprio Deus quem está conduzindo esse processo. E o Espírito Santo de Deus falou a ele de forma tremenda. E ele abriu seu coração em virtude do seu Espírito ensinável. Mas a gente vai ver que mesmo com esses avisos todinho, a coisa ainda não entrou como deveria entrar, irmãos. Aprender novos conceitos é algo muito fácil. Agora, abrir mão de conceitos que estão arraigados lá dentro, desaprender, muitas vezes é pior do que aprender. E o Espírito Santo do Senhor está levando Pedro a pensar fora das 4 caixas que ele tinha pensado até aquele momento. É um desenvolvimento espiritual contínuo na vida de Pedro, um desenvolvimento que deve ocorrer na nossa vida através da vida devocional mais sadia. Segunda coisa, uma lição missiológica. Pedro está sendo levado pelo Espírito Santo de Deus a falar do Evangelho de Jesus aos gentios, um povo que ele nem entrava na casa, nem comia com eles. O Dr. John Maxwell, em um dos seus livros,
ele diz que Pedro ele era etnocêntrico, ou seja, ele era centrado na sua própria etnia. Eu sou judeu, filho de Abraão, aquela ideia, não é? Sou judeu. Pedro sabia que Jesus já tinha dito a ele para ir ao mundo, para pregar o evangelho, só que haviam certas coisas que ele precisava aprender. Haviam certas coisas, certos preconceitos, certas questões que ele precisava lutar. Ele teve uma experiência inicial com os samaritanos, como se fosse uma espécie de preparação. E agora ele vai ter uma outra experiência com os gentios. Irmãos, baseado nessa grande lição, eu gostaria que nós analisássemos os nossos próprios preconceitos, para que nós possamos levar a mensagem do Evangelho a grupos muito distintos, e que estão ao nosso lado, e que muitas vezes não fazemos esforço algum. Não podemos negar que esse assunto, ele ainda é muito forte. Existem bolsões de preconceitos. E o Evangelho, muitas vezes, não tem chegado a grupos muito específicos, em virtude de preconceitos. Eu não vou falar de todos os grupos, eu só vou falar de 2 grupos, para que você veja como nós também somos preconceituosos e precisamos ter muito cuidado para que esse preconceito não obstacule ao fato de que a mensagem do Evangelho deva chegar a esses grupos menores. Irmãos, me preocupa muito quando eu ouço um crente dizer: bandido bom é bandido morto. Me preocupa muito quando eu vejo um crente dizer: bandido bom é bandido morto. Me preocupa muito quando eu vejo um crente dizer: essas prostitutas, mulheres safadas, destruidoras de lares que merecem ser punidas. Será que isso não é resquício de preconceito que existe em nossos corações? Eu me lembro de uma escola bíblica dominical que eu participei no interior de São Paulo, uma cidade chamada Pirassununga. E na época eu participava de uma outra denominação. Era um presbítero que estava à frente dessa escola dominical. Quando foi no final, ele falou de algumas coisas. E ele disse no microfone, no domingo de manhã, com a igreja cheia, batendo no peito, disse: eu não acredito que Jesus salve um homossexual. Naquela hora, eu me levantei da cadeira e eu fui embora. Porque se alguém que diz que prega o Evangelho não acredita que Jesus pode salvar, das duas uma: ou ele não creu em Jesus, ou o Evangelho que ele prega é falso. Nós precisamos avaliar, irmãos, os nossos próprios preconceitos. Eu trouxe 2 grupos: presidiários e prostitutas. Mas avalie que existem outros grupos. Eu não vou aqui a fundo nessa questão. Mas nós precisamos avaliar os nossos preconceitos. Terceira grande lição, uma lição doutrinária. Qual é a lição doutrinária? A revelação de Deus, ela é progressiva. O que é que isso quer dizer, meu irmão? Isso tem a ver com a hermenêutica, isso tem a ver com a forma como nós interpretamos os textos bíblicos. Uma revelação posterior é construída em cima de uma revelação anterior. Ou seja,
a revelação de Deus aumenta gradualmente em precisão, clareza e plenitude no decorrer do tempo, do jeito que uma árvore vai crescendo, troncos, depois galhos, depois folhas, depois frutos. Teologicamente falando, as coisas assim ocorrem na Bíblia. Não coloque em pé de igualdade ensinamentos do Antigo Testamento, alguns deles, com a nossa realidade após a morte e ressurreição de Jesus. Vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo são os animais impróprios para consumo. Livro de Levítico, capítulo 11. Se você ler, vai estar lá. Quais são os animais que um judeu come e não come. Só, irmãos, que não somos judeus. O Senhor já fez uma releitura de tudo isso. O reino de Deus não é comida nem bebida, é plenitude no Espírito Santo do Senhor. Essa revelação é progressiva. Qual foi a necessidade de Levítico? A necessidade de mostrar a questão da santidade e a separação de um povo específico. Um povo que deveria ministrar para todas as nações. E essa era uma forma de expressão da santidade. Só que agora, irmãos, isso não faz mais sentido. A revelação é progressiva. O reino de Deus não é comida nem bebida neste sentido. E engraçado, irmão, sabe que chega a ser até cômico. Eu vou aqui só para quebrar um pouquinho o clima, porque hoje está frio, viu? Os irmãos chegam tão assim, eu vim com a camisa um pouquinho. Irmãos, chegou uma comida para você. Ore, agradeça a Deus. Em nome de Jesus, vá, participe e coma. Sabe uma brincadeira que as pessoas faziam com alguns crentes mais radicais? Davam um bombom a um crente desse mais radical, aí esperava ele abrir, aí botar dentro da boca. Depois que botava dentro da boca, ela dizia, isso aí foi Cosme Damião. Eu acho que você nunca acompanhou uma situação dessa, não. Chupou de Cosme Damião, eita, eita, eita. Você está rindo agora. Mas, irmãos, recebeu o alimento, ora, em nome de Jesus. Acabe com isso, acabe com essas ideias. Você quer ver como as coisas são progressivas na Bíblia? Na antiga aliança, o sacerdote pegava um cordeiro e matava esse cordeiro, o sangue era aspergido para cobrir os pecados das pessoas. Só que agora isso não é mais necessário. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o sacrifício dele é eterno, de uma vez por todas, não há mais necessidade. Qual foi o objetivo? Foi mostrar a graça que há em Cristo Jesus. Irmãos, os textos do Antigo Testamento, muitos deles, têm questões cerimoniais, ritos específicos, de uma religiosidade específica, e que elas iluminam aquilo que Cristo faz de uma vez por todas, de forma única. Por exemplo, o sacrifício pelo pecado na antiga aliança feita através do sangue de animais. Não é mais necessário, a revelação é progressiva. Agora nós temos Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que fez isso de uma vez por todas. Mas esse elemento foi necessário. Nós temos, irmãos, leis judiciais no Antigo Testamento que é de um povo específico. Preceitos morais de aplicação, a questão civil do governo de Israel
de séculos antigos, coisas que não se aplicam a nós. Agora, tem alguns princípios muito interessantes. Eu não posso colocar em pé de igualdade com aquilo que é o Novo Testamento em Cristo Jesus. Percebe? Eu não posso pegar as coisas do rito judaico e aplicar na igreja, entender. Não, mas pastor, não está na Bíblia. Está, meu irmão, mas é uma revelação progressiva. Isso foi feito uma releitura em Cristo. Existe no Antigo Testamento conceitos de preceitos morais, de aplicação universal, permanente a toda a humanidade. É verdade, existe, mas eu não posso colocar em pé de igualdade algumas coisas que ocorrem no Antigo Testamento, naquilo que em Cristo Jesus, sobretudo a liberdade que Ele nos traz. Jesus é suficiente. Não precisamos mais de ritos desse modelo de religiosidade. Eu não preciso entrar na igreja com um chofar, que é um chifre de carneiro, tocar para que o Espírito Santo de Deus entre na igreja, como tem pastor aqui em João Pessoa fazendo. Eu não preciso fazer isso. O Espírito Santo de Deus, Ele nos selou, está conosco. É liberdade espiritual. É liberdade de mente, de alma. É liberdade. Nós somos chamados à liberdade. É liberdade. E aqui eu quero que os irmãos entendam que quando vocês forem ler os textos do Antigo Testamento, sobretudo, tenham cuidado de analisar o texto no seu contexto. Existem muitas coisas lá que não são aplicáveis a aspectos de nossa realidade. Algumas delas, questões cerimoniais, questões judiciais e civis, que estão na lei de Moisés no Antigo Testamento, pode ter alguma nuance moral ou algum preceito ou princípio. Irmãos, eu vou falar mais uma coisa. Olha, os textos do Antigo Testamento, por exemplo, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, Cantares, são textos sapienciais. Esses textos, eles não trazem promessas. Esses textos trazem princípios. Então, no livro de Provérbios, quando diz assim, coloca a criança no caminho em que deve andar, e ela nunca se desviará dele, isso não é promessa não, isso é princípio. Qual a diferença de um para outro? Porque a própria Bíblia mostra crianças que foram educadas aos pés do Senhor, que se desviaram desse caminho, como os filhos de Eli. Isso é um princípio, não é uma promessa. E esse princípio dá certo em toda a esfera do conhecimento humano. Se uma criança é educada no ambiente muçulmano, quando crescer, tem uma propensão maior a ser muçulmana. Quando uma criança é educada no lar cristão, ela tem uma grande propensão a ser uma criança cristã, mas isso não é garantia de que ela haverá de ser cristã, porque esse texto não é uma promessa, esse texto é um princípio. Então, meu irmão, minha irmã, não se culpe. Muitas vezes as irmãs se culpam, meu Deus, o que foi que eu fiz? Meu Deus, o que foi que eu fiz? Meu filho não está mais na igreja, mas eu confio na tua promessa, Senhor, na tua promessa, fazendo referência a um princípio. Você fez o que você devia ter feito, ore por ele, continue orando, mas entenda que ele é pessoa individual, ele toma decisões. Respeite a individualidade. É duro ouvir isso, mas é a verdade. Mas isso não tira a ideia de que você coloque o seu filho em oração constantemente. E quando for pregar o evangelho a ele, pregue em amor, fale em amor, exorte em amor, mas entenda, isso não é promessa não, é princípio. Princípio. Amém? Irmãos,
nós vamos encerrar com oração agora. E eu gostaria de que os irmãos ajudassem em oração. Sabe o quê? Vamos ficar em pé e vamos levantar um clamor, até para você esquentar um pouquinho as suas mãos. Falando nos nossos preconceitos, hoje nós vamos orar por esses dois grupos que eu falei. Nós vamos orar para que a graça do Senhor se revele a grupos específicos. Nós vamos orar pelos presidiários, nós vamos orar pelas prostitutas, para que o Senhor os alcance com misericórdia e que nós possamos ser instrumentos de misericórdia para essas pessoas. Eu não sei como é que você vai resolver isso no seu coração. Eu não sei se ultimamente você tem dito isso. Bandido bom é bandido morto. É não, irmãos. Bandido bom é aquele que encontra Jesus e se transforma em uma nova criatura. É possível que você tenha dito, essas prostitutas, essas safadas, elas só sabem destruir famílias. Merecem punição. Não, irmãos. Elas merecem receber a graça do Senhor, assim como qualquer um de nós. Não sabemos as circunstâncias que levaram elas a terem esse tipo de vida. Mas o Senhor sabe todas as histórias. E eu creio que o Senhor pode restaurar uma delas e ela ter uma família feliz, assim como vemos famílias felizes no seio da igreja. Você crê nisso? É por isso, irmãos, que nós vamos orar. E nesse sentido, irmãos, eu gostaria de que os irmãos orassem por uma irmã de nossa igreja. Sabe qual é a irmã? O nome dela chama-se Luzauri. Alguém aqui conhece a irmã Luzauri? Dê o sinal com a mão. Poucos irmãos conhecem Luzauri. Luzauri é a pessoa responsável pela pastoral evangélica do presídio. E ela é nossa igreja. A irmã Luzauri, ela já é de uma idade bem avançada. Eu não sei como anda o trabalho que ela dirige, porque tudo praticamente parte dela, ela coordena muitas coisas. Mas uma coisa eu sei, porque eu já acompanhei o trabalho dela. É um trabalho difícil, porque nem todo mundo quer ir pregar o evangelho no presídio, não. Me parece que não é uma coisa muito honrosa. Bom é pregar na internet, no carro de som, com holofote, com um conjuntão bonito, com as luzes, com aquele negócio de fumaça. Aqui é mais. E no presídio? E são poucas as pessoas que têm tido essa disponibilidade de fazerem trabalhos nas pastorais. As pastorais presidiárias estão sofrendo. E Luzauri já é uma pessoa de idade. Eu gostaria que os irmãos orassem por ela. E nós vamos orar, irmãos, por mais discernimento espiritual, para que a gente possa vencer os nossos preconceitos e entender e levar um evangelho que liberta a todas as pessoas que carecem da graça do Senhor. Vamos orar. Pai eterno e santo, muito obrigado, Senhor, porque de uma forma poderosa o Senhor nos alcançou. Tu és o Deus que reescreve histórias. Tu reescreveste a história de Cornélio. Tu modificaste os paradigmas que estavam no interior de Pedro. Tu és o Deus que se revela de forma progressiva na tua palavra. Tu és um Deus que se comunica individualmente com cada um de nós pelo teu Santo Espírito. Tu és o Deus que chega junto. E nesse sentido, ó Pai, como igreja do Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor dois grupos muito específicos. Nós queremos interceder, Senhor, pelos presidiários. Meu Deus, meu Pai, situações difíceis
Eles viveram na pandemia. Há muito tempo que muitos deles também não recebem nem notícia de casa, por causa das visitações que foram interrompidas. Muitos deles que têm dificuldades na sua saúde. Muitos deles que estão pagando de verdade por coisas que fizeram, mas eles são seres humanos, carecem da tua graça, carecem do Senhor. Nós oramos por eles, porque nova criatura não é um sistema prisional. Quem faz nova criatura, quem faz é o Senhor. Nós queremos interceder, Senhor, pelas prostitutas. Muitas delas que tiveram uma origem difícil. Muitas delas que não têm outra opção. Estão aprisionadas ao pecado. Estão em condições difíceis. Com dores profundas na alma. Muitos sonhos, mas nenhuma esperança de realizar. Eu quero colocar também esse grupo nas tuas mãos. E quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor levante pessoas, que o Senhor restabeleça, que o Senhor faça nova criatura, retirando essas pessoas desses reinos de trevas e colocando no reino da luz. Meu Deus, meu Pai, nós queremos interceder por Luz Auri nessa noite. Nós queremos te pedir pela saúde da tua filha, ela que coordena uma pastoral tão importante aqui na Paraíba. Meu Senhor, tem misericórdia dela. Senhor, nós queremos te pedir por discernimento para tomar decisões. Nós queremos te pedir por discernimento no mundo tão difícil de polarizações como nós estamos vivendo agora. Senhor, nos dá discernimento para viver de acordo com a tua palavra e aplicar os princípios dessa palavra às nossas realidades, assim como às tuas promessas. Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês.